Olá, muito boa tarde você internauta, produtor rural que nos acompanha aqui ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque neste momento é para o setor sucroenergético. A gente vai falar um pouco mais em relação à utilização da inteligência artificial nos canaviais, na verdade, do Grupo Tereos. A gente vai querer entender um pouco melhor esse cenário porque a gente tem visto aí na agricultura brasileira ao longo dos últimos anos um investimento forte em relação à tecnologia, e isso é um caminho sem volta, é claro. E para entender como isso funciona no setor sucroenergético, a gente conversa agora ao vivo com Carlos Simões, que é diretor de TI, BSC e Negócios Agrícolas do Grupo Tereos. Obrigado, Carlos, pela sua presença aqui, por participar com a gente, viu? Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer compartilhar um pouco aí dessa nossa jornada em tecnologia com o público de vocês. Prazer é nosso, Carlos. Bom, o Grupo Tereos tem 300 mil hectares de canaviais aqui no Brasil, E parte desses canaviais utilizam-se da inteligência artificial e seus serviços. Queria que você falasse um pouco pra gente sobre como que funciona a questão da inteligência artificial para vocês aí do Grupo Tereos e quais são esses serviços em cada um dos canaviais, como é que vocês fazem um direcionamento aí das tecnologias que serão utilizadas em cada talhão de vocês por aí. Bom, inteligência artificial é um conceito amplo, e que deixa, às vezes, as pessoas com uma série de dúvidas. Eu gosto de dizer que a gente usa muitos dados, tá? E a gente tenta traduzir dados em informação útil para aplicar no nosso dia a dia. O que são dados, Por exemplo, imagens de satélite. A gente hoje consegue ter acesso a imagens de satélites a cada 5 dias. Então, a cada 5 dias é possível baixar uma imagem de satélite que cubra todos os nossos canaviais. E o conjunto de imagens ao longo de uma safra ou ao longo de um período de plantio nos permite analisar essas imagens, correlacionar inúmeros dados que essas imagens apresentam e fazer diversas descobertas que até muito recentemente precisavam de muitas pessoas rodando o campo, gastando combustível, gastando tempo, gastando energia. Então, as pessoas agora, elas partem mais para as ações a partir do diagnóstico das imagens. Por exemplo, na identificação de ervas daninhas. Esse monitoramento, ele permite com que a gente faça detecção de plantas daninhas com muito mais agilidade do que o processo anterior. Detecção de falhas nos canaviais. Então, a gente ganha muito tempo e muita eficiência no tratamento desses desvios. Então, imagens de satélite é só uma fonte de dados que a gente usa, mas a gente tem inúmeras outras que nos ajudam a aplicar inteligência de dados sobre essas bases, gerando valor para o negócio. Perfeito. Além, então, da otimização com a tecnologia nos canaviais, imagino que também vocês tenham gerado economia, Carlos? Como é que vocês veem esse cenário? A gente gera, sim, economia. Eu dei um exemplo para você, ao invés da gente usar pessoas dirigindo veículos em carros que consomem combustível, fazendo, inclusive, mal para o meio ambiente, a gente, usando imagens, consegue ganhar muito tempo, E tempo é dinheiro, ou seja, as pessoas hoje, elas aplicam o tempo delas em garantir que as ervas daninhas sejam erradicadas e não em correr o campo para identificar onde tem e onde não tem, Esse é só um exemplo. Mas existem outros exemplos que geram não só economia, mas também geram ganhos de produtividade, Então, a gente estudou, por exemplo, um histórico de dados de muitos anos nos processos de tratos culturais da cana-soca, Por exemplo, do momento em que a gente faz a aplicação dos insumos, os tipos de insumos e como que os canaviais reagem em diferentes situações de clima, de ambiente de produção, de variedades de cana.
E a inteligência aplicada a esse conjunto de dados nos permite usar de maneira mais inteligente os insumos na hora correta. Então, não só a gente consegue gerar economia de custo, mas a gente também consegue gerar um ganho de produtividade através do uso de dados e inteligência analítica. Perfeito. Vocês, né, do Grupo Tereos têm utilizado aí há alguns anos, né, as inovações tecnológicas e queria saber como é que vocês veem esse cenário no futuro e também se é um caminho sem volta para vocês aí do grupo. A gente começou esse processo em 2017, né? Eu confesso para você que não é fácil começar. A gente tem que acreditar que em algum momento a gente vai começar a transformar esses dados e esse investimento em resultado. Mas o que eu posso dizer é que 3, 4 anos depois desse começo, onde a curva de aprendizado ela é natural do processo, a gente está muito satisfeito com o uso de dados nas nossas decisões de negócio. Por um grande exemplo interessante, a gente hoje tem 70 estações climatológicas próprias nossas, onde a gente coleta dados. Isso permite com que a gente tenha mais um elemento para apoiar um dos nossos grandes desafios, que é a estimativa do volume de cana de cada safra, por exemplo. Então, a gente tem diversas soluções que nos mostram que o retorno é bom, é alto do investimento e que esse elemento da tecnologia ele se tornou mais um elemento no nosso processo de decisão, que tinha o conhecimento das pessoas, tem o conhecimento acadêmico, e a gente adicionou o conhecimento de dados. Então, a gente acha que esse é um processo sem volta, e quanto antes a gente entra nele, mais rápido a gente aprende e sai na frente da concorrência. Com certeza. Bom, Carlos, quando a gente olha aí o futuro, né? Claro que a questão tecnológica é renovada muito rapidamente, né? Cada vez mais soluções são criadas. E quando você olha o futuro, né? Você como diretor de TI, BSC e negócios agrícolas do Grupo Tereos, quando você olha o futuro, o que você acha que ainda está por vir quando a gente fala em relação à tecnologia ligada aos canaviais? Eu acho que o que está por vir e vai realmente colocar a gente em outro patamar é a conectividade, né? Porque já se tem hoje tecnologia disponível, conhecimento disponível para se integrar totalmente as operações de campo com as operações de escritório. O que falta para a gente é conectar em tempo real tudo isso. Então, vou te dar um exemplo. Hoje já existe tecnologia para telemetria de colhedoras de cana em tempo real remotamente. A dificuldade é disponibilidade de sinal de telefonia móvel no campo, né? Então, a gente está, de fato, assim, eu diria que pelo menos a Tereos está preparada. Todos os nossos sistemas já são georreferenciados, toda a nossa equipe de campo já opera com tablets, com dispositivos digitais para apontar aplicação de insumos, inclusive de maneira georreferenciada. O que a gente espera que o futuro nos traga é a oportunidade de conectar tudo isso em tempo real, e o pessoal fala muito de 5G, um 3G no campo hoje já nos ajudaria demais, e a gente espera, de fato, com esse processo de incorporação do 5G nas zonas urbanas, o compromisso de garantir disponibilidade de sinal 4G no campo seja cumprido, porque aí sim a gente vai poder traduzir todo o investimento em tecnologia em resultados para a agricultura. Perfeito, Carlos. Olha, muito obrigado pelas suas informações aqui com a gente do Notícias Agrícolas, viu? E sempre que tiver novidades aí da Tereos, queremos contar com a sua participação por aqui. A gente está à disposição. Um abraço a todos aí, um bom fim de ano.
Um abraço. Bom, falamos aí então com Carlos Simões, diretor de TI, BSC e Negócios Agrícolas do Grupo Tereoso, a gente falando então sobre a tecnologia nos canaviais. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais, é só você procurar a gente por lá para se manter informado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro e do mundo. A gente segue com o nosso site no ar 24 horas para você ser o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais informação, tem mais boletim ao vivo para você. A gente se vê na semana que vem. Bom final de semana, fica por aí. Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.